Oi, pessoal. Nessa aula aqui eu quero falar um pouco do que geralmente leva um dependente a aceitar ajuda. Qual é a pré-condição do ponto de vista subjetivo, né? O que precisa estar acontecendo dentro dele, geralmente, para que ele fique mais receptivo, mais aberto à ajuda. Isso é importante vocês entenderem, porque no comportamento de vocês aí, na forma de vocês reagirem, nas iniciativas que vocês têm, na forma de lidar aí no dia a dia com esse familiar que vocês querem ajudar, vocês podem incorporar, esse conhecimento para que vocês consigam, para que vocês facilitem, né, para que vocês acelerem a chegada desse dependente a essa condição, a essa pré-condição que geralmente leva ele ou torna ele mais, deixa ele mais aberto, mais receptivo a aceitar ajuda. Para começar, a gente vai falar um pouquinho da dor como uma força motivacional, porque no fim ela é uma, talvez a principal força motivacional. A gente faz muita coisa para evitar a dor, a gente faz muita coisa para escapar da dor, para aliviar a dor, então ela acaba produzindo, movimentos, ou seja, ela produz uma força motivacional que vai geralmente levar esse dependente a aceitar ajuda, e você pode contribuir nesse processo. Que que você pode estar se perguntando aí: "Tá, mas, será que já não tem dor, né? Será que já não tem sofrimento? Será que, os prejuízos que essa pessoa aí tem por conta do consumo, por conta do uso, será que eles não são suficientes? Será que ele não percebe?" E eu vou te dizer que aí que tá o ponto, talvez ele não perceba, não completamente. Porque no final das contas não é o prejuízo em si, não é o prejuízo que faz ele, ter a iniciativa aí de aceitar ajuda, não é o prejuízo, mas é a percepção do prejuízo. E eu vou um pouquinho além, que não é a percepção racional do prejuízo, é a percepção num nível emocional. Precisa sentir a dor daquele prejuízo. Então, quando o consumo começa a proporcionar, a produzir dor, sofrimento nos aspectos da vida que aquela pessoa ali valoriza, aí essa pessoa começa a ficar mais pronta para interromper aquele consumo, para aceitar ajuda, para aceitar tratamento. Então o consumo, o vício, no final das contas, ele precisa concorrer com coisas que são importantes para esse dependente. Ele precisa concorrer. Ele precisa sentir que o vício está causando ali perdas, as perdas dessas coisas que são importantes ali para ele. E você pode perguntar: "Tá, mas isso já acontece". Isso já acontece, a pessoa já está perdendo coisas ali por conta do vício. Mas será que tá claro que é por conta do vício? Será que tá claro, assim, num nível emocional também? Então, para isso, eu queria compartilhar um exemplo aqui com vocês, né. Imagina assim, eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. Imagina um senhor que, tá chegando aí, né, nos seus 70 anos, durante toda a vida trabalhou, tinha ali, as suas responsabilidades com o trabalho, com a casa, tinha os seus deveres e cumpria, mas apesar disso, bebia muito e de um jeito, assim, que preocupava, né, a família. Mas sempre que era questionado, ele se defendia ali, porque ele é o provedor, porque ele cumpre com todos os deveres, porque ele trabalha, porque ele não faltou nem um dia, porque ele não deixa a peteca cair nunca. Então, ele usava tudo isso como argumento ali para se defender desses questionamentos. Qualquer pessoa que questionasse ali o consumo do álcool, ele já tinha todas essas defesas prontas. E aí esse cara, imagina que esse cara se aposenta. Ele se aposenta, tá na idade ali, na idade em que as pessoas se aposentam, para de trabalhar, então ele começa a ficar com mais tempo livre. Ele começa a ter mais tempo ocioso, ele ficar mais desocupado. A maior parte do tempo que era dedicado ao trabalho, agora ele não tem uma ocupação para esse momento. E aí, o que que acontece? O consumo do álcool que estava contido, né, pelos deveres, pelo trabalho, pelas responsabilidades, porque
ele conseguia se segurar ali minimamente para não permitir que aquele consumo do álcool, aquela relação com o álcool avançasse muito, às vezes avançava, às vezes voltava, mas agora ele não tem mais isso para conter o avanço, e aí o consumo avança, começa a usar mais, uma frequência maior, uma intensidade, uma quantidade maior. Não bebia, na maior parte dos dias ali da semana não bebia, agora começa a beber, não bebia, durante o dia, bebia mais à noite, agora tá bebendo durante o dia, tá bebendo de manhã. Então o padrão de consumo do álcool mudou, mudou. Piorou bastante depois que ele ficou lá, depois que ele parou de trabalhar. E aí vamos pensar assim que você imaginar que a filha desse cara, pediu ali ajuda para ele, para buscar, os netos na escola, né, ou seja, imagina que você é a filha desse cara, e aí você pede para o seu pai ajuda para ele ir buscar em determinados dias ali da semana os seus filhos na escola. E aí a sua intenção é dar a ele uma ocupação, inclusive, é dar a ele uma responsabilidade, um dever, contribuir para que ele permitir, né, dar a oportunidade dele participar ali da vida dos netos, te ajudar também, e ele gosta muito dos netos, os netos gostam bastante dele, então ele acaba, se comprometendo com isso, começa a fazer isso. Nesses dias, a princípio, ele não bebe, ele vai lá, ele faz, ele busca, enquanto tá ali com os netos, ele fica sem beber, ele tá sóbrio, beleza. Só que aí, de repente, acontece dele beber um dia, e aí quando você vai lá buscar, os seus filhos, você percebe um comportamento meio diferente, você suspeita disso, né, de que ele bebeu, mas você fica meio em dúvida, será? Você não questiona, porque você sabe que questionar acaba, se você questiona, vocês começam a brigar, ele se defende, ele te acusa de estar sendo injusto, enfim, você decide não falar nada, mas você passa a observar, e aí no outro dia você percebe, no outro dia que ele vai lá, ficou de buscar, você percebe que ele realmente ele bebeu, ele tinha bebido. Ele não tá conseguindo mais ficar sem beber, nos dias que vai pegar os netos na escola, ou seja, ele tá colocando, de certa forma, a vida dos seus filhos aí, em risco, em perigo. Estão correndo perigo, porque seu pai tá bebendo antes de buscar, dirige com eles no carro sob efeito de álcool. E aí você vai lá e fala: "Ah, pai, eu não vou mais precisar da sua ajuda, você quer proteger seus filhos, você quer tirar, eles desse risco, você não quer deixá-los expostos, é óbvio, então você vai lá e fala: "Pai, eu não preciso mais que você vá, não preciso mais". Nesses dias aí, agora sim o meu trabalho mudou aqui a dinâmica, eu vou ter mais flexibilidade, então eu vou conseguir, e aí eu já tô vendo também de deixar eles numa outra atividade, queria botar eles para fazer outras coisas, e aí vai ficar mais fácil, porque aí, enfim, aí você não precisa mais ir, eu vou dar conta aqui, né, não vou mais precisar. Tá bom, mas obrigado, quando eventualmente eu precisar eu conto com você e tal, beleza. E aí ele é dispensado dessa responsabilidade. Só que isso que você contou pra ele é uma mentira, porque o verdadeiro motivo, o real motivo pelo qual você dispensou ele dessa responsabilidade é porque ele estava bebendo, é porque o consumo de álcool dele avançou a ponto dele colocar os seus filhos, os netos dele, em perigo, em risco. E você poupou de dizer a verdade a ele, porque você não quis, iniciar ali um conflito, iniciar ali uma discussão. E de repente, vamos pensar que, assim, a sua mãe, né, a avó dos seus netos, que já estava também observando e tal, ela não, ela concorda ela faz com você essa aliança, sem que vocês tenham conversado, aquela aliança não dita, né, aquele pacto ali, não vamos confrontar, né, não vamos criar conflito. E ela: "Ah, não, vai ser melhor mesmo, porque aí você já pega, porque aí eu vou precisar dele aqui para fazer umas coisas", porque pronto, vocês dispensam ele dessa função, ele fica liberado disso, não coloca mais os netos em risco e segue em frente bebendo, sem ter que lidar com isso. Por mais que ele
talvez saiba disso em algum nível, saiba, talvez ele saiba que ele está sendo dispensado por conta do comportamento dele em relação ao álcool, por conta da bebida, por conta do alcoolismo dele, a dependência dele do talvez ele saiba disso em um nível, mas é muito mais fácil a gente negar um fato, sabe, quando ninguém tá vendo. Quando ninguém tá vendo, então ninguém tá me acusando, as pessoas estão me poupando, né, de expor isso. As pessoas no fim estão, assim, alinhadas com essa minha então eu vou acreditar nisso que você tá dizendo e vou falar: "Não, beleza, é porque minha filha agora tem mais disponibilidade, tem mais liberdade, tem mais flexibilidade no trabalho, por isso que eu não vou", e pronto, ele assume isso como a realidade. Isso é a realidade, e ele no fim lida com isso. É a isso que ele reage emocionalmente. Ele não precisa sofrer, ele não precisa, ele não tem dor, ele não precisa produzir essa resposta emocional, sabe, a esse acontecimento. Então, é dessa forma que o dependente não sente, não percebe completamente, não lida completamente com a realidade, com os prejuízos que aquele consumo está causando, porque ele já tem uma forte tendência a negar, a dar uma boa desculpa, às vezes, para os comportamentos que teve, e às vezes vocês que são familiares, a gente que convive, que está ali no entorno, acaba repetindo esse padrão, acaba se comportando desse mesmo jeito. Então, toda vez que você aí poupa, às vezes um amigo que era muito presente, que agora, por conta do comportamento muito inadequado, por conta, ah, dessa nova pessoa que o viciado se torna um outro, né, que é estranho por conta desses novos padrões de comportamento, esse amigo foi se afastando, mas ele vai dizendo outras coisas, ele vai dizendo que tá corrido, ele vai dizendo que começou a namorar, ele tá dizendo agora que mudou de trabalho e que o trabalho tá numa fase mais exigente, que por isso ele não pode estar tão presente, ele vai dando desculpas, ele não fala a verdade, porque é esse o nosso comportamento em relação ao dependente. A gente não fala a verdade. Então, toda vez que a gente não fala a verdade, a gente está contribuindo para a manutenção do problema, para a piora do problema. A gente está fazendo um tipo de pacto ali, de negação, é uma negação compartilhada, né, da realidade. Beleza? Agora, na próxima aula, eu vou falar de racionalização, que racionalização, negação, fuga da realidade, que são assim, ó, os processos pelos quais o dependente consegue ali, por conta desses processos psíquicos, ele consegue meio que isolar, se proteger, não ser muito afetado pelos prejuízos, pelo que ele está causando ali na vida dele, tá bom? Então nos vemos já já na próxima aula, pessoal.